O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 do Ministério, Dario Durigan, afirmou ontem que é possível que a aprovação dos projetos do pacote fiscal aconteça até o fim dessa semana aqui. A Marília Ribeiro tem todos os detalhes ao vivo e direto de Brasília. Bom dia, Marília. Bom trabalho por aí. Oi, Colombo, muito obrigada. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Manhã. Foi exatamente isso, né? Durigan foi até a Câmara dos Deputados para poder conversar com a bancada do PT, justamente sobre o pacote do corte de gastos. Ele foi mais no foco da questão lá das regras, né? Das regras mais rígidas para o benefício de prestação continuada, o BPC, medida qual o partido é contra. Essa aqui é a base governista, é contra. A presidente do partido, né, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, no final de semana, chegou a comentar sobre o assunto e ontem Dario Durigan foi até a Câmara dos Deputados para poder conversar com os parlamentares. Com isso, Colombo, ele chegou a conversar com alguns colegas, ele foi questionado sobre a questão da votação dessas propostas que estão tramitando dentro da Câmara dos Deputados. São 2 projetos que tiveram as suas urgências aprovadas na semana passada e agora aguardam a análise do plenário da Câmara dos Deputados. Ele se disse confiante, né? Se mostrou confiante em relação a essas votações. De acordo com ele, isso deve acontecer nessa e na próxima semana. E ele chegou a descartar também a questão de uma medida provisória que poderia trazer e colocar em xeque tudo isso que foi feito pelo governo nesses 2 projetos. Desta forma, a medida provisória, ela tem força de lei, então ela começaria já a valer a partir do momento em que o presidente Lula fizesse a edição dessa MP. Só que, de acordo com Durigan, isso não deve acontecer por enquanto. E o que vem acontecendo lá dentro da Câmara dos Deputados, Colombo, é o seguinte, é que os parlamentares eles não estão deixando essa pauta avançar do pacote do corte de gastos. Isso por conta de um outro assunto, que são as emendas parlamentares, que a gente vem comentando ao longo da semana passada e ontem a gente também já falou e hoje a gente volta a falar, Colombo. Isso porque ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele acabou, ele não aceitou, ele rejeitou para poder reverter a parte da sua decisão. Qual é essa decisão de Flávio Dino? De colocar mais rigidez na transparência e rastreabilidade para a liberação desses recursos. E os parlamentares não receberam isso bem, então eles estão travando certas pautas, principalmente essas que são consideradas prioritárias para o governo. Durigan disse que nessa semana a AGU ela deve editar um parecer com orientações à Secretaria do Tesouro Nacional e aos ministérios com as regras para executar as emendas parlamentares. Então, Colombo, a gente vai precisar continuar acompanhando para saber se de fato essa votação desses projetos vão acontecer ainda em 2024, mesmo com todos esses impasses. Valeu, Marília. Marília Ribeiro, ao vivo e direto de Brasília.